Pastor e professor Alberto Matos. Uma reflexão bíblica para o seu crescimento pessoal e fortalecimento ministerial. Edificando vidas, transformando ministérios. Olá, aqui estamos para mais uma reflexão bíblica. A graça e os dons de Cristo. Seja bem-vindo. Esta apresentação irá explorar a profunda conexão entre a graça de Deus e os dons que Ele nos dá, mostrando como esses elementos moldam nossa vida cristã. O nosso texto básico é: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Deus nos dá sua graça gratuitamente, por pura misericórdia, sem que a mereçamos. Deus nos capacita com dons específicos para construir seu reino. Deus é Pai de todos e nos une por meio de sua graça e dos dons que concede. A vida cristã é sustentada por um fundamento inabalável, a graça de Deus. Em Efésios 4:7, o apóstolo Paulo nos ensina que essa graça não apenas nos redime, mas também nos capacita. Cada crente recebe da graça de Cristo, não de forma genérica, mas na medida do dom de Cristo. Isso significa que Deus, em sua soberania, distribui dons e talentos conforme sua vontade, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa verdade nos ensina que cada cristão tem um chamado único e uma contribuição essencial do reino de Deus. Não há espaço para comparação ou competição, pois tudo que recebemos vem da generosidade de Cristo. Nesta reflexão, veremos 7 lições práticas sobre como essa graça se manifesta e como podemos vivê-la plenamente. Em primeiro lugar, a graça é um presente, não um mérito. A palavra graça significa favor imerecido. Isso nos lembra que não conquistamos dons e talentos que temos, mas os recebemos livremente das mãos de Cristo. Isso significa qualquer orgulho ou sentimento de superioridade. Elimina qualquer orgulho ou sentimento. Qual aspecto prático disto? Agradeça a Deus diariamente pelos dons que Ele lhe deu. Não veja suas habilidades como fruto exclusivo do seu esforço, mas como um presente divino. Em segundo lugar, cada pessoa recebe uma medida específica. O versículo diz que a graça nos foi dada segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, de forma personalizada. Deus não dá a todos a mesma função, mas distribui dons conforme seu propósito. E o aspecto prático é, em vez de invejar os dons dos outros, descubra e desenvolva o dom que Deus lhe confiou. Seu papel no reino é único e insubstituível. Em terceiro lugar, o dom recebido deve ser usado para servir. Os dons espirituais não são dados para autopromoção, mas para a edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 4:10. O propósito da graça é nos tornar úteis no serviço ao próximo. Aspecto prático disto, pergunte-se: como posso usar meu dom para abençoar a igreja e a sociedade? Identifique oportunidades de servir. Em quarto lugar, a graça nos capacita além das nossas limitações. Muitas vezes sentimos que não somos capazes de realizar certas tarefas para Deus, mas o que nos capacita não é a nossa força, e sim a graça. O apóstolo Paulo experimentou isso quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. O aspecto prático disto: quando se sentir incapaz, confie na graça de Deus.
Não se limite pelo medo ou insegurança, pois Cristo fortalece aqueles a quem ele chama. Em quinto lugar, não devemos enterrar os dons que recebemos. Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, Jesus mostra que aqueles que enterram os dons que Deus lhes deu são repreendidos. Isso nos ensina que devemos multiplicar e investir o que recebemos. Qual o aspecto prático? Se Deus lhe deu um talento, desenvolva-o. Faça cursos, pratique, estude, seja fiel no pouco e Deus lhe confiará mais. Em sexto lugar, a diversidade de dons fortalece a unidade da igreja. Efésios 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Mas essa unidade não significa uniformidade. Cada cristão recebe dons diferentes para que juntos possamos crescer e amadurecer espiritualmente. Qual o aspecto prático desta verdade? Valorize e respeite os dons dos outros. Trabalhe em equipe, sabendo que ninguém é autossuficiente na obra de Deus. Em sétimo e último lugar, a graça de Deus nos sustenta todos os dias. A graça de Cristo não se manifesta apenas na salvação, mas em cada dia da nossa caminhada. Ele nos dá força, sabedoria e direção para cada desafio. Qual a grande verdade prática para a nossa caminhada cristã? Comece cada dia com uma oração simples. Senhor, hoje eu dependo da tua graça para tudo o que eu fizer. Concluindo a nossa reflexão, Efésios 4:7 nos ensina que a graça de Deus não é apenas um favor imerecido para a nossa salvação, mas também uma capacitação para cumprir nosso chamado. Cada cristão recebe dons específicos conforme a soberana vontade de Cristo. O que fazemos com essa graça é nossa responsabilidade. Que possamos viver de maneira digna desse presente, utilizando os dons que recebemos para glorificar a Deus e edificar seu reino. Sejamos gratos pela graça, fiéis no serviço e ousados em nossa vocação. Afinal, tudo o que temos vem dele e para ele deve ser usado. Que possamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela graça que nos concede. Ajuda-nos a usar os dons que recebemos para teu reino, sem medo, sem orgulho e sem comparação. Que possamos ser bons administradores do que recebemos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso abraço fraterno e compartilhe esta mensagem com outras pessoas.